Santo Senhor. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Salva todos com a paz do Senhor Jesus. Pode bater palmas e dar glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe a Santa Bíblia, diga glória a Deus. São Mateus capítulo 17. Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Louvado seja o nome de Jesus. Canta comigo assim, ó. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com graças tuas. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu. Amém. Quem achou em Mateus, diga glória a Deus. Adiante um pouquinho, capítulo 21, meus irmãos. São Mateus, capítulo 21. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 13. São Mateus, capítulo 21, versículo 13. Quem é de Deus, diga glória a Deus. Quem veio buscar e já está recebendo, diga aleluia. Vamos ler então, São Mateus, capítulo 21, versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Diga comigo, misericórdia. Mais forte, misericórdia. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com graças do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, aleluia. Diga, meu Deus, revela-me a tua palavra. Amém? Pode sentar, por favor. Desocupa as mãos e bate as palmas. Venha alegre para Jesus. Mais alegre, mais alegre. Aleluia! Vamos marchando para a Inglaterra. Vamos marchando. Vamos marchando para a Inglaterra. Vamos marchando. Eu alistei
certeza que esse culto será diferente. E quem vai fazer diferença é o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz a diferença na vida daquele e na vida daquela que glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero iniciar hoje, meus irmãos e minhas irmãs, uma mensagem intitulada Pilares da Igreja. Acredito que todos já perceberam que o primeiro pilar da igreja é a oração. Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Observemos, meus irmãos, que Jesus ele finaliza o versículo 13 dizendo: mas vós a tendes convertido ou transformado em covil de ladrões. É uma palavra muito forte. É uma palavra, meus irmãos, que faz a pessoa estremecer. Mas quem mais teria autoridade para falar desta forma, senão o unigênito Filho de Deus? A palavra covil, meus irmãos, significa cova habitada por feras. A palavra covil significa cova habitada por animais selvagens. O dicionário diz que covil também significa refúgio de ladrões e salteadores. E o dicionário também diz que covil significa casa muito pobre. Levanta a tua mão e diga comigo: esta não é a casa de Deus. Porque casa de Deus é casa de oração. Casa de Deus é lugar de intimidade com Deus. Casa de Deus é lugar de particularidades com Deus. Uma das coisas que sempre preocupou Jesus foi o zelo para com a casa de Deus. Senhoras e senhores, a única coisa que fez Jesus agir de uma forma mais áspera, a única coisa que fez Jesus agir de uma forma mais rude, de uma forma mais abrupta, foi o zelo para com a casa de Deus. Mexer com o zelo da casa de Deus é mexer com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Que fez Jesus expulsar do templo todos os que vendiam e compravam dentro do templo. Aqueles que viviam dentro do templo de negociatas. Nesta ocasião, Jesus deixa bem claro que a casa de Deus será chamada casa de oração. Jesus entrou no templo deixando bem claro: eu não aceito negociatas dentro da minha casa. Aleluia! Eu não posso tolerar falsidade dentro da minha casa. Eu não posso tolerar irmão usurpando irmão, irmã usurpando irmã. Aqui dentro não, disse o Senhor Jesus. Igreja sem oração
está fadada, ou seja, igreja sem oração está condenada ao fracasso. Igreja sem oração vira comércio. Igreja sem oração vira palco político. Igreja sem oração vira lugar de negociadas. Igreja sem oração vira covil. E aqui não é covil, aqui não é palanque político, aqui não é lugar de negociada, porque aqui é lugar de oração. Quem está entendendo, levanta a mão e diga glória a Deus. Por esta razão, igreja do arrebatamento está firmada no pilar da oração. Aqui, meus irmãos, não é lugar de ganância, aqui não é lugar de cobiça, aqui não é lugar para câmbios e negociações, aqui é casa de Deus. Aqui você pode levantar a mão glorificando ao Senhor, dizendo: eu estou numa casa de oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Bate palma e glória a Deus. Aleluia. Por isso que aqui você sente a presença de Deus, porque é lugar de oração. E eu vou falar um negócio para vocês. Quando a oração, meus irmãos, começa a fazer efeito, as coisas começam a aparecer. Quando a oração começa a fazer efeito, o que estava escondido começa a aparecer. Por quê? Porque diante do nosso Deus, diante da palavra do nosso Deus, nada vai ficar oculto, nada vai ficar escondido. Aleluia! Então não se preocupa não. Se você começar a ver coisas, se você começar a ver muros sendo derribados, máscaras caindo, é a oração, é Jesus entrando no templo e deixando entrar lá aqui dentro. É para ficar homem que ora, é para ficar mulher que ora, é para ficar crente de oração. Aleluia. É forte, pastor, mas é palavra. Aleluia. Diga glória a Deus. Escute, Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Se não existir oração, se não existir jejum, tem uma casta de demônio, tem uma legião de demônios, tem um grupinho de demônios que vai ficar escondido a vida toda. Mas quando entra a oração, mas quando entra o jejum, esta legião, ela tem que bater em retirada. Ai, glória a Deus, igreja. Aleluia. Meus amados, o segundo pilar da igreja é o jejum. Igreja vitoriosa é a igreja que jejua. Homem de Deus é vitorioso quando jejua. Mulher de Deus é vitoriosa quando jejua. O próprio Jesus falou que tem um grupo de demônios, como nós vimos aqui na palavra, que não vai sair se não existir oração e jejum. Desde os tempos antigos, grandes vitórias foram alcançadas através da oração e do jejum. Separei aqui para vocês Esdras capítulo 8, versículo 23. Veja, meus irmãos, que lindo testemunho sobre o jejum. Nós, pois, está escrito, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Quem está entendendo? Aonde tem
oração e aonde tem jejum, a mão de Deus se move. E quando a mão de Deus se move, nada que é do mal permanece. E eu posso passar o ano inteiro aqui movimentando as minhas mãos de um lado para o outro, e alguma coisa pode até ficar escondida, mas meu querido, quando a mão de Deus começa a se mover por causa da tua oração, por causa do teu jejum, não tem demônio que permaneça, não tem obra maligna que permaneça. Aleluia! Você vai cantar o hino da vitória, você vai glorificar a Deus pela vitória, quando a igreja estiver alicerçada no pilar da oração e no pilar do jejum. Quem entende, diga glória a Deus. Esdras testifica, a mão de Deus se moveu em favor deles. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Meus irmãos, pregando esta mensagem, eu afirmo aqui nesse altar, sem medo de errar, coisas grandes de Deus virão, coisas poderosas que Deus tem reservado para nós irão acontecer. Aleluia! Porque nada impede Deus de operar quando a igreja se une na oração e no jejum. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Jejum, além de consagração, repito, jejum, além de consagração, também é aquebrantamento. Diga comigo, eleitos em Cristo, aquebrantamento. Isso acontece quando o homem jejua, isso acontece quando a mulher jejua. Ele se torna um homem aquebrantado, ela se torna uma mulher aquebrantada. Jejum faz a gente, meus irmãos, resistir a gente mesmo. Jejum faz a gente pedir perdão sem que haja necessidade de pedir perdão. A irmã errou contra mim, mas eu peço perdão para a irmã. O irmão errou contra mim, mas é eu que vou te pedir perdão, porque o meu coração está quebrantado e eu não quero que haja nada entre nós dois. Eu não quero que haja nenhuma separação, nenhuma divisão, nenhuma contrariedade entre nós dois. Então, mesmo que você tenha que me pedir perdão, o meu coração se quebranta através do jejum, e é eu que te peço perdão. Mateus 5,39, Jesus disse assim: escute, não resistais ao mal. Eite, não queira bater de frente, não queira bater de frente com o mal, isso não vai dar certo. Jesus disse, Mateus 5,39, não resistais ao mal, deixa que essa luta é dele, deixa que essa batalha é dele, deixa que essa beleza é dele, não dê murros em pontas de faca. Qualquer que te bater na face direita, oferece a outra. Será que tem crente aqui para fazer isso? Não, fale com você agora. Será que eu sou homem de Deus para aguentar um tapa no rosto e falar, irmão, pode bater do outro lado aqui, ó, porque o tapa que tu me deu não mexeu comigo? Será que tem mulher de Deus para fazer isso hoje aqui? Aleluia! Pá! Do lado direito. E aí, o que tu me diz para bater do outro lado? Que a tua agressão contra mim não me atingiu em nada, a tua violência contra mim não me atinge em nada. É isso que o jejum faz na tua vida, é isso que o jejum faz na nossa vida. Se te bateu do lado direito, oferece o esquerdo. Se te obrigar a caminhar
Bíblia Sagrada revela que Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo próprio Espírito Santo para onde? Para o deserto. Foi o próprio Espírito de Deus que levou ele para o deserto. E lá ele ficou quantos dias em jejum? 40 dias e 40 noites. Aí o que é que eu aprendo aqui? Que todo crente cheio do Espírito Santo, ele é conduzido ao jejum. Ele é levado pelo próprio Espírito Santo ao jejum. E tem deserto que você vai passar na tua vida, tem guerras que você vai passar na tua vida, que não é coisa do diabo, não, é coisa de Deus, é coisa do Espírito Santo. Ele está te conduzindo a esse jejum, ele está te conduzindo a esse deserto, porque vai ser nesse jejum, porque vai ser nesse deserto que tu vai ter autoridade como o próprio Jesus Cristo teve de resistir ao diabo. Quem entende, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia. A igreja é alicerçada no pilar da oração e do jejum. Ela não trabalha com barganha, não trabalha vivendo de lucros ou negociatas obscuras. A igreja que vive o jejum, a oração e o jejum, ela prefere perder do que se envolver naquilo que não deve se envolver. E mais ainda, todo aquele que é levantado na igreja que tem oração e jejum, não se levanta por fama, não se levanta por amizade ou condição financeira. E eu estou falando com base bíblica, Atos capítulo 13, versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Olha que lindo, irmão. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então não foi o pastor que disse, não foi o dirigente que disse, não foi o obreiro que conhece o obreiro que disse, não foi a obreira que conhece a obreira que disse, foi o Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Onde tem oração e jejum, quem trabalha é o Espírito Santo, quem levanta é o Espírito Santo, quem separa é o Espírito Santo, e quem unge é o Espírito Santo. Aleluia, levanta a mão e diga glória a Deus, igreja. Escute, Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. O que Jesus disse? Repitam comigo: tende fé em Deus. Primeiro pilar da igreja, oração. Segundo pilar da igreja, jejum. Terceiro pilar da igreja, fé. Você pode se arrebentar orando e jejuando, mas se você não tiver fé, esse feito poderá ser notório pelos homens. Aquele irmão é de oração, aquela irmã é de oração, de jejum. Mas a oração e o jejum que tocam o coração de Deus é aquele jejum, aquela oração apresentada com fé. Eu estou orando, mas a minha oração ela tem efeito, sabe por quê? Porque eu creio. Você está orando, você está jejuando, mas a tua oração, o teu jejum tem efeito porque você crê. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus saiu de Betânia com os seus discípulos, Jesus teve fome. E aí Jesus olha e vê uma árvore linda, uma figueira verdejante, vistosa à vista, não é? E Jesus imediatamente vai em direção àquela figueira, mas ele não encontra naquela figueira
que ele estava procurando. O que Jesus não estava procurando naquela figueira? Beleza. Jesus não estava procurando naquela figueira lindas folhas. Jesus estava procurando fruto. Mas Jesus ficou com fome, porque aquela figueira não pôde dar fruto, não tinha frutos para dar a ele. E a Bíblia ainda diz mais, porque não era tempo de ter frutos naquela figueira. Acontece que para Jesus não existe tempo para dar fruto. É inverno ou verão, a figueira de Deus tem que estar produzindo. Você conseguiu entender essa revelação? Não importa se é começo ou final de ano, se você é uma figueira de Deus, você tem que estar produzindo e frutos dignos de arrependimento. Aleluia! Mas aí, meus irmãos, Jesus olha para aquela figueira e diz assim: nunca mais nasça fruto de ti, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos que estavam juntos ouviram esta palavra, logo foram a Jerusalém. Quando eles estavam voltando pelo caminho, já era de manhã, e a Bíblia diz, meus irmãos, que a figueira estava seca. Diga comigo, a figueira estava seca. Aí Pedro, meus irmãos, lembrou-se das palavras de Jesus. Pedro lembrou, e Pedro, meus irmãos, ele ficou maravilhado. Como que pode isso? A figueira ontem estava verdejante, esbanjando vida. Escute, não se engane, não existe vida sem fruto. Não existe vida sem fruto. Árvore viva é árvore que produz fruto. Se ela não produzir fruto, ela não vai produzir semente, e a sua espécie está fadada ao extermínio. Só existe vida aonde existir fruto. Mas aos olhos dos discípulos, aquela árvore era uma árvore viva, cheia de vida, e eles ficaram maravilhados. Foi quando eles voltaram para Jesus e disseram: mestre, olha só, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, está sequinha. É uma coisa notória. Foi quando Jesus disse para eles: tende fé em Deus. Só que quando Jesus falou isso, vamos ver se vocês conseguem meditar comigo. Quando Jesus falou tende fé em Deus, Jesus não falou mais na figueira seca. Quem já leu essa palavra? Quando Jesus fala tende fé, ele fala, meus irmãos, sobre transportar os montes. Quem percebeu isso? Ele fala assim: tende fé em Deus. Mas ele não disse assim, ó, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer a figueira secar. Não. Jesus Cristo disse: tende fé em Deus. Se vocês tiverem fé, ainda que seja como um grão de mostarda, vocês vão transportar os montes. Amém? Jesus então ele fala sobre a fé que transporta até montes. Jesus aqui ele está falando, meus irmãos, de uma fé construtiva, de uma fé produtiva. Sabe qual é a lição que fica aqui? Jesus não falou mais na figueira. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, a lição que fica aqui não é ter fé para secar a figueira. A lição que fica aqui, meus irmãos, é não se tornar infrutífero como a figueira. Então Jesus, ele não quer que você tenha fé para fazer uma figueira secar. Jesus, ele quer que você tenha fé para não secar como a figueira. Vocês entenderam a revelação? Ah, eu quero uma fé que nem Jesus para secar a figueira. Jesus não deixou essa fé, por exemplo. Jesus deixou a figueira, por exemplo, não a fé. A fé Jesus deixa, por
exemplo, para transportar os montes. E aí vem a revelação do Espírito Santo. Seja qual for o monte que estiver na tua frente, seja qual for a montanha que estiver te atrapalhando, é pela tua fé em Deus que Ele vai mudar essa montanha de lugar. Ele vai abrir caminho para você passar. Aleluia! A glória a Deus. Portanto, aconteça o que acontecer, tende fé em Deus e não se torne uma figueira infrutífera, porque a figueira infrutífera vai secar. A figueira infrutífera não é agradável a Deus. E você foi escolhida, minha irmã, para agradar a Deus. Você foi escolhido, meu irmão, para agradar a Deus. Amém? Judas, já estou terminando. Judas, versículo 3 fala sobre a necessidade de haver entre nós a exortação. Que exortação? A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí vem uma pergunta para encerrar a primeira parte desta mensagem hoje. Você tem batalhado pela tua fé? Você tem lutado pela tua fé? Ou você está permitindo as murmurações abater a tua fé? Ou você está permitindo os acontecimentos contrários abaterem a tua fé? Disse-me diz, comentários desagradáveis, muitas vezes sujos, malignos. Você está recebendo isso, minha irmã? Você está recebendo isso, meu irmão? Então você não está cuidando da tua fé. Cada dia que passa você está mais fraco. Cada dia que passa você está mais fraco. Você atendeu o chamado da oração e você está perseverando na oração. Você acha que aquela revelação foi coisa do pastor Antônio Matos? Não. Deus tem coisas grandes a fazer aqui em Dracena. Deus tem algo grande, Deus tem algo poderoso a fazer nessa igreja. E isso vai acontecer através da tua vida, através do teu ministério, através do teu chamado. Então receba a exortação a batalhar pela fé. Aleluia! Levanta a mão e diga glória a Deus. Por que muitos crentes não estão vencendo o mundo, mas estão sendo vencidos pelo mundo? Mesmo dentro de uma igreja de palavra, mesmo dentro de uma igreja de ensinamento bíblico, mesmo dentro de uma igreja de doutrina, mesmo dentro de uma igreja onde o pastor faz de tudo para pregar a palavra de Deus, tem crente sendo vencido pelo mundo, tem crente que participa da ceia, tem crente que canta no grupo, tem crente que é obreiro, tem crente que é obreira, tem crente que é diácono, tem crente que é presbítero, tem crente que é pastor e está sendo vencido pelo mundo. Sabe por quê? Porque tem crente que não batalha mais pela sua fé. E nesta noite o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: erga a tua cabeça e lute pela tua fé. Seja um guerreiro de Deus, seja uma guerreira de Deus, e não permita Satanás tocar na tua fé. Não permita o diabo tocar na tua fé. Ele está armando laços de todos os lados. Ele está usando pessoas para te machucar, ele está usando pessoas para te ferir. Muitas vezes a pedrada vem aonde menos você espera. Em nome de Jesus Cristo, te levanta como um guerreiro e lute pela tua fé. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque 1 João 5,4 revela com clareza: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu começo, vocês terminam. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus abençoe. Permitido Deus, quinta-feira, depois de amanhã, a última parte da mensagem, pilares da igreja.